Olá, eu sou a professora Estela Sanches de Oliveira Silva, sou responsável pela disciplina Fundamentos na Educação e vamos dar início à unidade 2 do módulo 3, a nossa aula. Na unidade 2, nós vamos trabalhar o direito à educação. Essa aula é baseada na leitura obrigatória de Gilda Cardoso de Araújo, o texto Estado, Política Educacional e Direito à Educação no Brasil. O problema maior é o de estudar, publicado na revista Educar em Revista. Dando continuidade ao assunto que nós viemos trabalhando na unidade 1 do módulo 3, a respeito do direito à educação, nós vamos concentrar o estudo e as discussões nesta unidade 2 a respeito da realidade brasileira, né, do direito à educação no Brasil. Então, é importante observar o seguinte, que o direito à educação, ele tem intrínseco a ele a ideia, a potencialidade emancipadora e igualitária. Emancipadora no sentido de plena cidadania, de autonomia, de liberdade do cidadão. Emancipadora no sentido de que ele tem condições de ser um cidadão crítico e buscar a conquista de seus direitos, de justiça social, de acessar aos plenos direitos sociais. E igualitária, porque apesar de estarmos num modo de produção capitalista que guarda em si toda uma injustiça, uma desigualdade social como princípio, intrínseco, né, embutido aí nesse direito da educação, existe uma utopia, uma busca por igualdades, né, uma luta por igualdade de representação, de participação, de conquista e de acesso aos direitos. Então, esse é o sentido da potencialidade emancipadora e igualitária. Isso muito próprio me faz lembrar a ideia de Paulo Freire, né, da educação emancipadora, dessa educação libertária, né, de ter a condição de termos consciência de quem somos, do sujeito que somos, da subjetividade que está em cada ser humano, de cada indivíduo, né, de ter todas as emoções, sofrimento, toda a luta por condições dignas de vida, né? Essa é a ideia do direito à educação. Então, quando a gente fala em educação, quando a gente discute educação, está implícito, né, na ideia de educação essa questão do direito, da emancipação do cidadão, da criticidade, de ver as coisas de uma forma não alienada, né, mas de uma forma a saber quais são os jogos de poder que estão estabelecidos na sociedade, sempre entender que nós vivemos num mundo capitalista. Então, ele guarda uma força, né, do capital que exerce sobre o trabalhador, né, e que sempre tem que estar em luta por essa igualdade. Então, é como se fosse uma luta que não cessa, né? Já viemos também, trabalhando na unidade 1 do módulo 3, que o direito à educação pressupõe um papel ativo e responsável do Estado. Então, ele tem que garantir a educação, ele tem que dar condição de acesso, porque a ele cabe cobrar a obrigatoriedade da educação escolar. Então, o responsável, né, o pai, os pais, a família, né, que é responsável por levar a criança na escola e mantê-la na escola nos primeiros 17 anos de vida dela, a sociedade civil, a família, ela é obrigada a levar, né, a manter e dar condições que essa criança vá à escola e aprenda, né, condições físicas de cuidado, vacinação, tem uma série de exigências em volta, né, dessa família em relação à obrigatoriedade à educação. Por outro lado, ou ao mesmo tempo, como uma ideia, né, a metáfora da moeda, né, são dois lados da mesma moeda, o Estado, ao mesmo tempo que ele faz a obrigatoriedade, ele tem que garantir a gratuidade, né, então ninguém pode pagar por isso, do 0 aos 17 anos, e ele tem que garantir a oferta.
Essa é a questão, né? Então, são políticas públicas que o Estado tem que lançar e tem que manter para efetivação e obrigatoriedade, com oferta de ensino igual para todos. Então, o que a gente vai pensar é o seguinte: qualquer escola de uma cidade tem que ter vaga, tem que dar condições físicas para a criança ficar com criança, o jovem, estar na sala de aula de uma maneira saudável, quer dizer, não adianta, como eu disse também na aula da unidade 1, a respeito da vaga na creche. Tem que se colocar a criança ali na vaga, porque porque é um direito público subjetivo, então o Estado ele é obrigado a fazer essa matrícula. E a qualquer custo ele coloca aquela criança numa sala grande, ou numa sala que às vezes já, mesmo sendo grande, já está lotada, né? Tem que arrumar cadeira, tem que arrumar uma mesa, né? Tem que arrumar um colchãozinho, se a gente está falando de crianças, às vezes tenha o momento de dormir, então tem que ser todo um aparato para aquele cidadão que acabou de entrar ali de 5 meses de idade, né? E também professores e assistentes, né? Eu estou usando esse exemplo mais para os bebês, por exemplo, né? Mas a gente pode pensar isso também no ensino médio. O Estado ele precisa dar essa oferta e garantir a oferta, né? Então, quando a gente fala em obrigatoriedade, tem junto o entendimento da gratuidade e da garantia de acesso, tá certo? Bom, há uma generalização de ofertas de escola de educação básica, então a gente está falando da realidade brasileira, ok? Então, observe-se historicamente que houve essa generalização de ofertas de escolas de educação básica. Se no momento do passado não existia vaga na escola, porque eram poucas escolas, nós não temos atualmente esse problema mais no Brasil, não se falta escola. Prédio de escola não falta mais. Houve essa generalização, sobretudo a partir da década de 80. A gente já vai discutir isso. Mas outras questões implicam não apenas, né, de ter o prédio escolar. O poder do Estado deve responsabilizar o indivíduo pela frequência. Então, ao mesmo tempo que o Estado ele dá a vaga, que ele garante a vaga, ele vai cobrar a frequência. Né? Lembrando o seguinte, que são dois cidadãos, né? O cidadão que é o adulto e o cidadão que é a criança que é a portadora desse direito, né? Que já foi mencionado lá a ideia do direito público subjetivo. Então, é importante a gente entender o que é o Estado em ação. Esse é um conceito interessante e bem didático para a gente entender sobre as políticas públicas, né? A educação é um direito social assegurado por políticas públicas. Vejam que eu mencionei. Vejam que eu mencionei que o Estado ele garante a vaga e tem uma série de atributos e de aparelhamento que precisa garantir a criança naquela escola, né? Não é simplesmente ela assinar a matrícula dela, porque tem que ter o espaço, tem que ser uma pessoa mais, né? Para aquele conjunto de professores, de profissionais da educação que estão ali, às vezes são 2 pessoas, e dentro de 4 meses se aceitam mais 5 crianças naquele lugar, por exemplo. E pode virar o caos ali. Então, é necessário essa proporção de educadores, é necessário todo aquele aparelhos, né, materiais, mobiliários, para manter. Então, esse aparelhamento, na verdade, que é um conjunto, vai fazer parte de políticas públicas. E o que são as políticas públicas? A ideia melhor, para se entender de uma forma bem simples, é entender o Estado em ação. Quer dizer, o que ele está fazendo efetivamente, né, a respeito da educação para dar esse acesso. Então, ele tem que garantir a oportunidade de acesso, a possibilidade de permanência na escola e, junto, nível de qualidade semelhante para todos. Né? Então, se ele está numa região norte da cidade, numa escola municipal ou numa escola estadual, e a família muda para a região oeste, sudoeste, ele vai trocar de escola, ele tem que ter acesso, tem que ter permanência e tem que ter a mesma qualidade da outra escola. Então,
essa ideia de política pública, e a política pública educacional, hoje a gente pode dizer políticas educacionais, que são políticas públicas, né? Tem essas 3 dimensões, essas 3 características: oportunidade de acesso, possibilidade de permanência e nível de qualidade semelhante para todos. Bom, direito à educação é um direito social, né? Faz parte do conjunto dos direitos sociais. E nisso está embutido aí a ideia de obrigatoriedade escolar. Então, quando nós falamos a respeito do Brasil, retomei aqui uma fala da Araújo, que é a autora do texto. Enquanto os cidadãos podem escolher entre fazer uso ou não dos demais direitos sociais, parando aqui, quais são os direitos sociais que a gente já mencionou na unidade 1 do módulo 3? Não é só educação, é a saúde, é um direito social, transporte, moradia. Um exemplo assim, muito atual, que está muito ligado à educação escolar, é um programa que está sendo iniciado, é novo, né? Mas está muito em voga, tem se discutido bastante isso, porque muitos se assustaram, porque nem se tratava desse assunto, nem se questionava, era a pobreza, é a chamada de pobreza menstrual, né? Tem se levantado, os dados estão sendo divulgados atualmente, por exemplo, até pela Unicef, de que uma quantidade absurda de meninas no mundo inteiro deixam de frequentar a escola por não terem condições mensais de manter a higiene durante o período menstrual, né? Então, isso no Brasil tem sido discutido, é muito atual, né? Não é uma coisa que tem aí nem 5 anos, não é um assunto, né, que tem nem 5 anos, e que isso vai fazer parte, faz parte agora de políticas sociais. Até muito associado à movimentação da sociedade civil ainda. E é embrionário, né, essa discussão, no Congresso já tem essa discussão para ser aprovada aqui, outra ali, mas é algo novo e é escandalizante, né? Essa ideia da pobreza menstrual, as mulheres, as meninas terem de se virar de outras formas para terem higiene nesse momento, no período todo mês, né? Durante um período grande da vida, né? Basicamente, o período escolar inteiro, né? Assim, quando se torna jovem, né? A política, os direitos sociais não esqueçamos que não são apenas a educação, né? São essas outras necessidades, né, do cidadão. Então, eu vou retomar a leitura. Enquanto os cidadãos podem escolher entre fazer uso ou não dos demais direitos sociais, a educação é obrigatória. Então, vejam como a educação é um direito social que tem a obrigatoriedade implícita, né, e explícita, porque se entende que as crianças não se encontram em condições de negociar se querem ou não recebê-la e de que forma, né? Paradoxalmente, quer dizer, contraditoriamente, a educação é, ao mesmo tempo, um direito e uma obrigação. Então, mais uma vez, a gente está discutindo aqui esses dois lados, essa ambiguidade do direito à educação. Então, isso daí é exatamente o que ela coloca, né? Não há opção de não usar os serviços educacionais, porque o responsável ele precisa manter a criança na escola, né? Está implícita a compreensão da perspectiva emancipadora e há uma relação estreita entre direito à educação e a educação obrigatória, como nós já vimos discutindo aqui, né? A perspectiva emancipatória é muito importante entender, porque é por meio da educação que se vai dar a possibilidade de se exercer a cidadania. O fato de estar matriculado numa escola, o fato de passar anos de sua vida numa escola, não garante ainda a emancipação, né? Mas o que tem-se certeza é que, se não tiver acesso à educação, que seja a que se tem hoje no Brasil, com os seus percalços, os seus limites, os seus defeitos, os seus problemas, certamente não se tem cidadania. Então, é importante pensar que é um direito, e esse direito tem que ser exercido. Então, toda e qualquer criança e jovem até os 17 anos precisam estar matriculados e frequentando salutarmente a escola.
E essa escola, apesar de todos os problemas brasileiros, todas as questões envolvidas numa escola, ela precisa continuar existindo e se refazendo e se ressignificando o tempo inteiro. E a população que ocupa ela, quer dizer, o cidadão, o indivíduo, as famílias, precisam lutar por essa educação de qualidade. Sempre estar atento, sempre buscar formas de se manifestar, de intervir na situação real para a busca de solução de problemas. Porque só dessa forma é possível efetivar essa perspectiva emancipadora. Nós vemos falando do direito à educação e falamos muito da importância da Constituição de 1988, e a partir daqui nós vamos ler alguns artigos sobre a educação na Constituição de 1988 para nós conhecermos, enxergarmos, apesar de muitos já conhecerem, mas identificarmos ali os conceitos que nós vimos trabalhando nesse módulo 3, tanto da unidade 1 quanto agora a unidade 2. É importante nós entendermos que a ideia da concepção universalista, ela se dá por meio da Constituição de 1988, né? Então, não só a ideia, mas a concepção universalista dos direitos sociais vão se consolidar somente ao final do século XX no Brasil, né? Então, embora a educação primária, né, e até o Jamil Coury, ele fala de educação de ensino fundamental, ele generaliza e atualiza esse termo, né? Então, apesar de, desde a Constituição de 1934, se falar em direito, né, a concepção universalista dos direitos sociais, elas aparecem, se consolidam por meio da Constituição de 1988. E Araújo entende isso como uma introdução tardia por parte do Brasil. Então, tardia porque está sendo comparado a outros países, né? Lembrando que, a partir do século XIX, grande parte dos países europeus ocidentais já haviam inscrito a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino, da instrução pública, da educação básica, né? Então, a autora, ela analisa como um aspecto tardio, né? Então, vamos ler a análise dela. A introdução tardia da concepção universalista dos direitos sociais guarda relação com a não institucionalização de uma esfera pública democrática, pois os ideais de igualdade e justiça eram, e ainda são, introduzidos numa sociedade marcada por relações verticalizadas e autoritárias. Então, essa análise de Araújo nos ajuda a entender todo o histórico aristocrático, né, que vem no Brasil republicano. Então, a gente é uma herança escravocrata, um fim de escravidão tardia também, né, praticamente no século XX, né. Tá certo que a partir do meados do século XIX, com o fim do tráfico africano de escravos, já dificultou bastante no Brasil, né? Então, de 1850 a 1888, quando se oficializa a escravidão no Brasil, foi um processo já de abolição, muitos não inscrito em lei, né? Mas é muito tardia também o fim da escravidão. Tardio o surgimento de universidades no Brasil, que se dá a partir de 1930, né, universidades mesmo com uma concepção, né, de universidade, né? Então, a gente observa a realidade social, econômica, política do Brasil e essa herança, né, que ela chama de relações verticalizadas, que é de cima para baixo, né, da classe dominante mesmo exercendo expropriação, domínio, né, injustiças sociais e autoritária, né, com o passado também de uma de uma longa ditadura, né, e de um capital que é desenvolvido sempre associado a um capital internacional,
né? E então todas essas condições do capitalismo no Brasil, essas condições sociais, né? Essa passagem de um fim da escravidão e da não compensação dessa grande população ex-escrava e negra, reproduzindo aí um racismo estrutural, isso faz com que a esfera pública democrática ela sofra mesmo avarias, né? Então, essa condição tardia que ela chama da concepção universalista dos direitos sociais, ela é própria da realidade brasileira, né? A desigualdade social absurda, né? E isso interfere em todos os âmbitos sociais, né? Então, isso tem que ser considerado aí. Por isso, tardia, né? Por conta de todo esse passado que chega ao final do século XX, com toda essa carga de problemática, né, histórica, que eu elenquei aqui rapidamente, né? E que acaba tornando essa concepção universalista dos direitos sociais tardia, né? Mas para aliviar, né, um pouco essa questão antes tarde do que não acontecendo, né? Então, vamos passar pela Constituição e os artigos, né, da Constituição. Então, o artigo principal para a gente da área da educação é o artigo 205 da Constituição de 1988. O que ele diz? A educação, o direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, aqui a gente vê tudo isso que foi dito, tudo que a gente tem discutido, acho que até posso colocar desde a primeira aula de fundamentos da educação, quando nós pegamos esse artigo 205, está aqui exposto o que nós temos discutido a respeito do direito de cada cidadão, né? Então, a educação, direito de todos. E dever de quem? Não é só do Estado, é da família também. Do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. A família cabe levar a criança na escola, mantê-la com saúde, dar as vacinas, alimentada, né? E, se possível, fazendo isso até os 17 anos, né? Mas o que a gente vê é que há uma quantidade muito grande de jovens deixando a escola e indo trabalhar, né? Por necessidade, mas cabe à família fazer essa parte, né? Levar a criança e o jovem à escola até os 17 anos. E ao Estado? Ao Estado cabe o quê? Tem que ter escola, tem que ter vaga na escola, tem que ter estrutura física na escola com profissionais e tem que ter qualidade, né? Isso é o que cabe ao Estado. Tem que ter vaga para matrícula e tem que ter qualidade igualada, né? Então, qualquer escola que exista tem que ter essa qualidade. No artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, por conta da estrutura física e do pessoal da educação, vai ter a permanência. Então, não adianta matricular e ter evasão. Tem que ter a permanência. Além disso, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias. Está com acento porque é uma versão original aí da época de 1988, mas ideias não tem mais acento. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. E 7, garantia de padrão de qualidade. Então, aqui a gente prova o que a gente está falando, né? Que toda essa parte de direito público subjetivo, da questão do direito para todos, dever do Estado, dever da família, está posto aqui, no artigo 205 e no artigo 206. Saibam que esses artigos são fundamentais para qualquer concurso. Então, é importante saber muito bem, se não memorizá-los,
né? Então, vale a pena até memorizar. Então, tem que saber a respeito da educação o artigo 205, 206 e o 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Já mencionei isso. O Estado ele tem que oferecer vaga desde os 0 anos. Então, desde o bebê, ele pode ir para a creche, ele pode exigir, os pais podem exigir. Mas a obrigatoriedade passa a ser a partir dos 4. Então, do 0 aos 3 anos e 11 meses, não é obrigatório matricular a criança numa instituição escolar, mas com 4 anos completos é obrigatório. E com 17 anos não pode o jovem sair da escola. Com 17 anos e meio, não quero mais fazer, quero fazer ensejo, não pode. Isso, os pais vão ser chamados a essa responsabilidade. Então, o jovem tem que ficar até os 18 anos na escola, praticamente até os 18, né? A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então, aí entra a modalidade da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Essa redação, ela foi renovada a partir de 2009, né, com a emenda constitucional número 59. Antes, né, já passou por 2, essa é a terceira mudança, né? Se vocês quiserem acessar o site do Senado, ali vai ter a forma original, né? A primeira redação em que se falava em 5 anos de idade, tá? E aí, com essa modificação a partir de 2009, se torna obrigatória a entrada da criança, a matrícula da criança a partir dos 4 anos. Então, a gente escuta muito, mas ela pegou muita gripe, não tirei da escola, eu vou pôr só no primeiro ano. Não pode. Tem que pôr na pré-escola, que são 2 anos ainda na pré-escola a criança tem que passar. 7. Atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Aqui está o nosso tema, né? A nossa discussão, nosso objeto de estudo aí. Então, se vocês quiserem achar onde que a educação é garantida como direito público subjetivo, está no artigo 208, no parágrafo 1º, dentro do item 7. Atenção! Lembrando o que é direito público subjetivo. É o direito que o cidadão tem de processar, de exigir, se não for atendido, processar, mas de exigir do Estado a vaga, onde, em qualquer ano dos 4, do zero aos 17 anos. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Então, a autoridade direta, por exemplo, do primeiro ano do fundamental, é o município. Se for o 7º ano, é o Estado. 7º ano fundamental. Ou se for a creche, é o município. Então, essa autoridade competente tem a figura do Estado por trás por conta da Constituição. Mas quem é o responsável, é a autoridade competente, depende da etapa que a criança está. Bom, nisso nós tivemos alguns avanços, é importante colocar, que desde 1934 a educação é um direito. Está inscrito no artigo 149 da Constituição de 1934, que a educação é direito de todos e o ensino primário é integral e gratuito. Lembrando que Cury, que é o autor do texto que nós trabalhamos na unidade 1 do módulo 3, chama de ensino fundamental para atualizar o termo, mas, na verdade, na época, no artigo 149, é ensino primário, que eram apenas 4 anos, tá? Que era o aprender a ler, escrever e contar. Olha só, observem aquela metáfora que eu usei com as minhas mãos aqui no fundo branco, como começa pequeno e vai aumentando. Então,
Na metade do século XX, o que nós temos é a garantia do ensino primário. E agora nós chegamos, se a gente pegar a Constituição de hoje, com a atualização a partir de 2009, se tem toda a educação básica, né? A LDB, desde 1996, que é a 9.394, que é essa lei, ela garante que a educação infantil, a educação básica é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Só que a gente observa que quando nasce o direito, quando o direito é inscrito, ele vem aí, no começo é o ensino primário, quer dizer, tem que alfabetizar a população, ensiná-la a contar. Ela tem que saber ler e escrever, basta, né? Só que agora, num contexto que a gente está, né, um contexto histórico de globalização, de altas tecnologias, o que nós temos agora, a gente vai ver nos próximos slides, é a questão da qualidade na educação. Então, não é mais a garantia de vaga na creche, não é mais a garantia de vaga do ensino fundamental, por exemplo. Da creche ainda falta, mas do fundamental não falta. Continuando, a partir da década de 40, no Brasil, ocorre um crescimento, com o crescimento da população urbana, a alta industrialização já plena, capitalismo consolidado no Brasil, ocorre uma expansão da escolarização. Lembrando que, por mais que essa expansão tenha sido responsável o setor público, também houve uma expansão muito grande, um investimento muito grande do setor privado, e para o ensino secundário, que é o ensino médio atual, a educação confessional, né? O que é educação confessional? A iniciativa de igrejas, sobretudo católica e protestantes, que elas também tiveram grande participação nessa expansão de escolas. São escolas privadas, cobradas, né? Tinha que pagar, apesar de ter aí um fundamento caritativo, né? Assistencialista, ainda assim elas cobravam e muito e atendiam a elite, com algumas vagas, né, para alguns necessitados, né? Mas é importante salientar que a expansão da escolarização no Brasil, ela se deve muito ao setor privado, tanto leigo quanto confessional. Bom, então, ao mesmo tempo, comecei pela boa notícia, histórico dos avanços, né? Aí a gente tem um pouco mais a falar sobre o contexto de exclusão, né? Então, observem alguns pontos que acontecem no Brasil desse processo de ampliação da cidadania, do acesso à educação. Então, é um avanço, o que eu coloquei em laranjado é o avanço, e o que está em azul é o porém, né? Então, é o seguinte, antes da década de 70, havia uma dificuldade de acesso. Então, se a gente voltar ao slide, a gente vai lembrar assim, a partir da década de 40, que ocorre uma expansão da escolarização, existia uma expansão, contudo, nem todos tinham acesso. Então, faltava escola. Tá? Então, quando não havia acesso à educação obrigatória para a maioria dos brasileiros. Não percebam que existe uma inscrição na Constituição de 1934 de que a educação primária é obrigatória, mas não se dava, o Estado não dava garantia disso, né? Bom, a partir dos anos 70, ocorre a ampliação de acesso, principalmente na década de 80. Tem vaga para todo mundo. Provavelmente os adultos, né, que aí estavam nascendo na década de 70, os adultos que estão assistindo essa aula, os nossos estudantes mais adultos, que na década de 70 até 79 nasceram, vão se lembrar da dificuldade de arrumar vaga, né? Provavelmente em suas cidades existia aquele movimento assim, os pais iam para a fila e dormiam na fila para conseguir a vaga. Esse movimento acabou. Inclusive, nós chegamos na atualidade com os usos das tecnologias digitais, que ninguém sofre mais, né? Até por WhatsApp você consegue segurar a vaga da criança. Provavelmente a inscrição dos seus municípios ou, né, nos estados vão ser
por meio digitais, né? Se faz o login, a senha e confirma a permanência da pessoa, né, do cidadão ali naquela escola, ou se pede a transferência. Mas na década de 70, né? Ou se a gente pensar de 1940 a 1970, que houve a expansão, mas ainda tinha dificuldade, não havia garantia do acesso. Então a gente conhece sim muitas histórias de pais que colocavam colchão, cadeira e na fila para dormir, para conseguir a vaga ou para escolher a escola, né? Bom, a partir de 70 ocorre essa ampliação, só que qual é o porém? Os mecanismos de reprovação de grande contingente de alunos por alta seleção. Então, quer dizer, vai excluir por meio da reprovação. Eu sou de uma época em que era um horror ficar de recuperação e era o maior medo, era reprovar. Era uma vergonha, era desesperador, e as pessoas reprovavam mesmo. Então, esse processo de reprovação é a alta seletividade, né? E se excluía do mesmo jeito, né? Lembrando também da metodologia de ensino, que nós chamamos de tradicional, que era o quê? O professor detém o conhecimento, aliás, é a aula do módulo 2, que são as pedagogias transmissivas, que é o seguinte: o professor detém o conhecimento e ele aplica aquelas provas de pergunta e resposta, de questionário, e não tem variação, não tem assim, não tem que se olhar para a dificuldade do aluno, nada disso. Ou ele se encaixa naquele mediano, ou ele reprova, né? Então, essa é a característica, né, da exclusão, é por meio dessa metodologia da pedagogia transmissiva, né? Que a avaliação era aquela, ou sabe ou não sabe, não tem meio termo. Bom, e uma terceira fase, então a gente está falando de historicidade, a gente está falando de passar o tempo e as coisas vão mudando, de transformação. Então, hoje temos uma quase universalização da oferta, da etapa obrigatória da escolarização, quer dizer, nós não temos o problema de falta de vaga. Só temos um problema de falta de vaga na creche. Muitos municípios não garantem ainda. Tirando isso, se nós pensarmos em ensino fundamental, a gente não tem essa dificuldade. Então, podemos dizer, né, Araújo vai dizer em quase universalização da oferta. Para ela não dizer que tem 100% de oferta, ela colocou quase universalização. Então, é um avanço, né? Mas qual é o porém? Não mudou a forma de reprovação, quer dizer, a gente chega na década de 90, principalmente, nos estados acabam as reprovações, se revisa essa forma de avaliar, então se reprova menos, porque existem outras alternativas, né? Já vamos falar um pouco aí à frente. Mas tem a baixa qualidade do ensino oferecido pelas escolas. Coloquei um asterisco para fazer um comentário. Esse texto da Araújo foi publicado em 2011 e ela traz um dado de 2005 levantado pela amostra domiciliar, né, o PNAD, que vai dizer o seguinte: a taxa de analfabetismo funcional das pessoas de 15 anos ou mais no Brasil era de 23% em 2005, no levantamento de 2005. Para montar esta aula, eu fui revisar esse dado um pouco mais atual. O dado atual que eu encontrei foi levantado pelo Instituto de Alfabetismo Funcional, que é o INAF, é um instituto de organização civil, não é IBGE, e ele diz que em 2018 aponta-se 29% de analfabetos funcionais no Brasil. Então, houve um crescimento, né? Então, eu tenho uma péssima notícia para dar. Quer dizer, quando a gente atualiza, né, esse dado, embora não tenha sido passado, não consegui o dado do IBGE, né? A gente tem aí esse crescimento de 6%, quase 7%, né? Quase 6%. Bom, ainda no contexto de exclusão, entre 1970 e 90, ocorre um aumento expressivo do número de matrículas na etapa obrigatória da escolarização,
E vai se ter outras formas de exclusões, por exemplo, procedimentos internos da escola, sua estrutura e funcionamento, que conduziam à elitização do ensino. Não vai ter mais falta de vaga ou mecanismo de seleção, mas continua se produzindo fracasso escolar pela repetência e evasão. Quer dizer, o mecanismo de seleção é a entrada, né? Existia uma espécie, até a década de 50, existia uma forma de entrar no ensino médio, uma forma de vestibular, que era chamado exame de admissão. Então, não era todo mundo que entrava, não era simplesmente ir lá matricular. Como não tinha vaga, tinha que ter o exame de admissão. E também era para selecionar mesmo, né? Só vem aqui quem estuda bem. Quem é que estuda bem? Quem não trabalhava, provavelmente o que a gente vai chamar de filhos das elites, né? Então, era seletivo e era excludente. Então, a gente tem, até a década de 90, ainda um pouco dessa repetência e da evasão. A partir da década de 90, né, vai se ter outras formas para passar. Então, vai se recuperar com ciclos, progressão continuada e aceleração da aprendizagem, né? Então, vai se evitar a repetência. Só que, infelizmente, continua, aí vai ser um outro motivo excludente, né? Vamos acompanhar. A expansão das oportunidades de escolarização, se ameniza o mecanismo de exclusão por meio de ciclos, né? Aceleração de aprendizagem, contudo, os alunos percorrem todos os anos com falhas graves na apropriação de um instrumental mínimo necessário para a inserção social. Então, percebam que a gente vai tendo ainda vários problemas na educação brasileira de exclusão. Só que, ao mesmo tempo, é importante a gente perceber esses avanços, né? Então, essas ambiguidades. Vocês estão vendo que isso é um método dialético que foi dito lá na unidade 1 do módulo 1, né? É a forma de ver. Você tem uma tese e você tem a antítese. O que é? Então, tem o avanço, mas tem alguma coisa que puxa para trás, né? Que são esses problemas. Só que cada vez que se avança, vai se absorvendo o avanço anterior, né? Então, se no passado não tinha vaga, agora a gente não luta mais por vaga. Se no passado reprovava demais, agora não se tem tanta dificuldade, porque se vai reprovar, existem as recuperações, esses ciclos, aceleração da aprendizagem nas férias, para que a gente não tenha aquela criança grande demais, né? Sobretudo no ensino fundamental, a gente tem isso assim, nos finais, né? Nos anos finais do ensino fundamental, o menino barbado com ainda crianças, né? Que estão lá na pré-adolescência. Então, essa disparidade é muito difícil socialmente e psicologicamente para um jovem, né? Então, a gente tem esse processo, porque isso é extremamente desmotivador, né? E reproduz o fracasso escolar. Então, a gente já tem esse avanço de modos diferentes, né? Alternativas, e uma alternativa a essa pedagogia tão tradicional, né? Tão transmissiva, com outras formas de avaliação, né? Isso sem falar nas dificuldades de aprendizagem, né? Na educação especial, nas crianças que têm alguns atrasos, mas devem estar na escola junto com as outras, né? Isso tudo também vai segurando, foi segurando as crianças, né? E a gente tem agora, no momento, a questão da inclusão, né? E formas alternativas de avaliação que faz com que elas não permaneçam sempre, né? Permaneçam na mesma série, né? No mesmo, uma seriação que mantém, quer dizer, ela vai crescendo, mas ela não consegue avançar. Por quê? Porque a avaliação é pautada num formato igual para todo mundo, né? Então, nós temos esse avanço da inclusão, né? Mas ele não está totalmente resolvido. E aí a gente tem essa questão, né, da defasagem entre escolas e também entre a educação privada e pública, né? Essas falhas graves como instrumental mínimo necessário para a inserção social. Aí o que a gente tem é o que eu coloquei aí, o analfabetismo funcional.
E para encerrar, eu retomo a epígrafe do texto da Araújo, que é uma música de Milton Nascimento, que é a Canção do Sal. Eu vou ler para vocês. Trabalhando o sal, é amor o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem ver criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro para a vida de gente levar. Água vira sal lá na salina. Quem diminuiu a água do mar? Água enfrenta sol lá na salina. Sol que vai queimando até queimar. Trabalhando o sal para ver a mulher se vestir. E ao chegar em casa, encontrar a família sorrir. Filho vir da escola, problema maior é o de estudar, que é para não ter meu trabalho e vida de gente levar. Então, essa epígrafe sustentou até mesmo o título desse texto de Araújo, que ela coloca, o problema maior é o estudar, né? Então, eu finalizo com a reflexão dela. Analisar o processo de constituição histórica das iniquidades quanto ao acesso, à permanência e à qualidade é uma importante tarefa para a superação. No campo das racionalidades políticas, das práticas cotidianas e das representações sociais, para colocarmos em relevo, talvez, o maior desafio da sociedade brasileira do século XXI, a universalização de uma educação com caráter público, republicano, democrático e igualitário. Obrigada e bons estudos.